mais uma compilação de uns vídeos meus antigos que eu juntei para ficar mais fácil vocês verem tudo uma vez só. O primeiro capítulo começa com dois colegas conversando, falando sobre a nova aluna que tá para chegar. Mas o protagonista, ele fala que não tem nada a ver com isso, porque ela não tem nada a ver com ele, então para ele tanto faz. E ela acaba chegando e ele começa a encarar ela como se estivesse apaixonado. Mas não era bem isso não, é porque ele tava vendo uma sombra assustadora atrás dela. E logo ele se assusta falando, que porra é essa? E sim, ele começa a se perguntar muito sobre essa sombra. E o pior é que ela vai sentar no lado dele. E o colega fala, nossa, uma gostosa vai sentar no teu lado. E ele fala isso meio assustado. E o colega dele logo pensa que ela não faz o tipo dele. E ela logo cumprimenta eles dois. Ele fica meio assustado olhando o espírito do capiroto. E também ele se pergunta se ninguém consegue ver aquilo. E ele até mesmo ele acaba questionando a sua própria sanidade. E a garota percebe que ele só tá encarando ela. E ela pergunta o que foi, ele fala que foi nada. E pra tapear, ele pergunta se ela não precisa de nada não. Aí ela fala que não, ela está bem e agradece. E ele se pergunta também se ela não consegue ver esse negócio. Mas porém esse espírito aí começa a fazer um negócio estranho, duvidoso. E por cima começa a zoar a menina, tirar onda. E ele começa só a encarar essa zoeira da fantasma. A fantasma meio que agarra a menina e faz um negócio estranho. Aí o protagonista fala, deixa pra lá, com certeza ela não tá vendo isso. E o fantasma acaba encarando o protagonista e o protagonista finge que não viu aquilo. E o fantasma acaba se aproximando dele, encarando ele bem de perto, só encarando com aquele olho feio dela. Mas porém, ele usa a técnica de ignoração. Ele finge que não está vendo, só lendo o seu quadrinho. Mas mesmo assim, esse fantasma faz uma cara bastante assustadora bem na frente dele. E ele fala, que porra. Mesmo assim, ele acaba ignorando ela. E assim ela vai embora e volta para a garota lá. Depois ele volta a encarar o fantasma para ver o que tá rolando. E ela tá apalpando os peitos da garota, fazendo cenas duvidosas. E o garoto se pergunta, será que é lésbica? Ou é o último desejo dela era ser isto, se você me entende? E a fantasma acaba vendo o garoto percebendo essa ação dela. E ela começa a fazer aquela carinha... E o garoto fala, eu fui pego no fraga, vendo ser trauma... Não vou falar essa palavra não. E ele pensando, ele fala que ela está sofrendo, mas mesmo assim não vai fazer nada não. Mas acaba que ele se arrepende e pergunta se ela está bem. E ela fala que está bem, ele não tem que se preocupar e agradece. Mas isso tudo porque a fantasma largou dela para ir para o garoto. Sim, a fantasma largou da garota para ir para ele. E na mente dele ele fala, porra, o chupa roladinho em mim. Achei engraçado essa parte. E isso quando a garota tá encarando ele. E quando eles estão indo para casa, a garota acaba percebendo ele. E assim vai conversar com ele e tudo mais. E ele também se pergunta, cadê a fantasma que não tá perto dela? E a garota acaba agradecendo pelo o que aconteceu cedo, já que ela pode decidir aquelas coisas, já que a fantasma ficou com a lado dele. Ele fala que não foi de nada. Mesmo assim ela começa a gritar falando que ajudou bastante, tudo mais. E ela pergunta a ele se ele gostaria de ser amigo dela. E o engraçado aqui é que na cabeça dele, na mente, ele fala porque ela está fazendo isso com ele. Falando se é o capeta, a mochila ou mesmo o Beelzebub. E ele ia negar a sugestão da amizade dela. Só que ele pega a mão dela e fala que seria um prazer de ser amigo dela. Ela fica bastante feliz, porém isso tudo era só porque a fantasma fez isso. Segurando a mão dos dois e fazendo os dois pegar a mão do outro. E o garoto fingindo que não tá vendo, ele fala, acho que eu tô fudido. O protagonista tá na escola com a garota dando uma sua palestra, na onde ele vê ela e acha ela bastante fofa. E ele fala que ela seria perfeita se não tivesse esse capeta assombrando ela. E isso dá a pausa do almoço deles, na onde eles resolvem almoçar tudo junto, especialmente esse garoto, que chama ela pra almoçar lá no teatro. E ela acaba querendo negar, só que depois ela aceita ir com eles. E chegando no teatro, ela mostra as refeições dela, que é muita comida, mas muita mesmo. E os dois acabam admirando porque ela é uma garota tão bonita e comendo igual um prendeiro. Mas eles falam que é de boa, porque diz que mulheres que comem muito são as mais bonitas. E sério, ela come de um jeito que parece que eu estou vendo uma coisa meio poluenta. E o protagonista acha bastante fofo, embora eu não achei isso fofo não.
E o protagonista acaba ficando assustado bastante porque a fantasma fica chupando a garota com o canudinho. E isso com um amigo do protagonista dizendo que ela come muito. E ela fala que come, mas nunca é suficiente. Tobeca, aquele bicho ali sugando ela. E o protagonista resolve gritar e dizer que tem uma beia na cabeça dela, fica espantando, até espantar a espírita. Aí a espírita meio que se afasta e a garota agradece, mas porém a fantasma fica putaça com o protagonista. E o protagonista fala: me desculpe, senhora, por favor, não chupe meu... É foda. E o mais engraçado é que a garota conseguiu encher a barriga dela, depois de muito tempo. Isso quando o protagonista tá falando na mente dele que a fantasma tá bastante puta com ele. E o amigo do protagonista fala que é porque eles estão comendo junto, aí a comida fica mais gostosa. E ela fala que ficou bastante feliz com isso. E isso com o protagonista falando, que bom pra você, né? E a garota fala que sobrou bastante comida e quer dar a ele. E quando ele vira as costas, ele vê que a garota, a fantasma, está com um canudinho apontado diretamente para ele. E ele fala: de onde caralho atirou isso? E quando ele volta a virar as costas, ele vê a garota querendo dar comida na boca dele. E não sei porque a fantasma e ele ficou surpreso. E ele fala pro protagonista que não precisa, que tá de boa e tudo mais. E ela fala que não precisa ser tímido, que ele pode comer. E o mais engraçado aqui é que a fantasma tá tentando encorajar o protagonista a comer, falando: coma, 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 coma. E o protagonista perguntando: por que ela tá me encorajando? E quando ele ia comer, o amigo dele acabou comendo primeiro, falando: ah, foi mal, eu comi primeiro. E isso deixou a fantasma bastante puta. E depois disso, a garotinha e o protagonista começam a comer. E ela fica muito feliz com essa ação. E ele tem um coração batido. E o protagonista cria coragem pra chamar ela pra comer de novo junto. E ela meio que fica bastante alegre e fala que com certeza vai. Isso quando o seu amigo está sendo devorado por uma fantasma pelo canudinho. E passa a comer muito só bem comida, só que ele não consegue encher a barriga. Foi logo comer a comida que ela ia comer do protagonista, deu nisso. O início já começa com o protagonista na biblioteca fazendo seu trabalho de escola. Na onde ele fala que ele adora ficar ali, porque ali é tranquilo e tudo mais. E ninguém perturba ele e ele fica bastante feliz ficando sozinho. Parece até comigo. Até o momento que ele baixa a cabeça e vê a fantasma. E com certeza ele se assusta muito e a menina manda ele ficar em silêncio. E ele pergunta por que essa fantasma tá aqui. Até ele virar as costas e ver que a menina está atrás dele. Aí ele percebe que a fantasma estava ali por causa dela. Mas ele fala que é nada demais, que ele só tinha um pressentimento que ela estava ali perto. E ela pergunta a ele se ele está estudando. Ele confirma que sim. E ele pergunta o que ela veio fazer aqui. Ela só falou que estava dando uma volta e acabou entrando na biblioteca para conhecer a escola melhor, já que ela é novata. E ela fala que a biblioteca é muito grande. Ele fala que é. E ela pergunta a ele se teria algum problema para se juntar a estudar com ele. E ele fala que não tem problema de estudar com ele. E ela agradece. E ela fala a mesma coisa que ele falou no começo, que gosta dali porque é silencioso e cochecante. E ele confirma que sim, que gosta por causa disso. E o mais engraçado é que ela fala que vai começar a visitar ele com bastante frequência. Ele fica bem tímido. E ela pergunta se está incomodando ele. Só que ele fala que não, que ela pode vir com certeza e tudo mais. E ele fala, antes dela, ele ficava aí sozinho, que ninguém atrapalhava ele, nem nada, até o momento que ela chegou. Aí ele meio que se sente mais com a companhia dela, exceto por essa coisa aí. Depois disso ele começa a estudar, normalmente, quando a fantasma fica rolando pra lá e pra cá, até o telefone ligar e ele se assusta por causa das horas do telefone. E a garota pergunta qual é o problema. Ele fala que foi o celular dele que tocou, que o celular não toca com tanta frequência. Aí ele meio que se assustou. E ele pergunta, será que foi a minha irmã que ligou? E quando ele vê, fala alguma coisa. E sim, ele fica muito assustado, muito mesmo. E ele pergunta, falar alguma coisa? Falar o quê? Ele olha pra trás e diz, não me diga que foi a fantasma. Ele volta a olhar o telefone e tá escrito, fala alguma coisa amaldiçoada. E ele acaba se assustando pra cacete. E ele acaba confirmando, é você, né? E quando a menina fica só ali confusa sem entender, aí ele pega o telefone, fecha os olhos e depois abre pra tentar ver. E quando vê, ele vê a menina de... A fantasma mandou um nude da menina para ele. E ele acaba cuspindo muito. Enquanto a garota pergunta o que está acontecendo. Ele fala que não está acontecendo nada, que ele está bem. Dizendo que foi só a irmã dele que mandou um meme. E a biblioteca manda ele calar a boca. E isso a fantasma mangando deles dois. E o garoto ainda fala que a fantasma é bastante perturbada. E a menina fala que vocês parecem ser bem próximos. Ele fala que com certeza que não somos. E ela fica, é mesmo? Ele fala, minha irmã.
É porque ele pensou que tava falando da fantasma. E ele fala que a irmã dele não é tão ruim, mas... Aí ele não fala mais nada. A menina fica e depois ele fica com um clima bem tenso. Então a garota pede o número dele pra trocar os contatos deles dois. E ele acaba aceitando e os dois trocam contato. E assim fica bastante feliz os dois, já que ele tem o número de uma garota. E quando ele acorda o telefone, ele para pra dar uma olhada. E quando ele vai olhar, ele vê outro nudes que a fantasma mandou para ele. E ele cai da cadeira todo assustado. E a fantasma fica mangando. E a biblioteca manda ele calar a boca. E a Kirishima, que seria a garota que é assombrada, tá na lista de adicionamento do contatinho do protagonista. O protagonista, ele está tricotando, que eu acho fora do normal, e pensando na garota que ele trocou o número, e pensando que você vai ligar para ela. Mas ele fica sem ideia, sem o que falar para ela. Não, ele pega o telefone dele, e quando ele manda mensagem, acaba pensando naquela cena dela no banheiro. Mas ela acaba mandando boa noite, que foi ela que mandou. E ele também manda boa noite. E ela pergunta o que ele está fazendo. Só que ele acaba olhando pro seu hobby, mas não quer falar não. Então ele fala nada em particular, entendi. Mas ele acaba se preocupando que o assunto acabou. Aí ele pensa que ela agora meteu um vácuo nele e acabou o assunto. Mas ela acaba mandando mensagem de novo, na onde ele fala que o assunto não morreu. Na onde ela pergunta a ele se ele poderia ir para uma livraria. E ele se pergunta por que quer que ele leve ela, já que ele podia só falar onde é. E ele acaba aceitando ir com ela. E ela fica feliz e agradecida. No dia seguinte, eles começam a ir, na onde está o espírito do capiroto. E ele ainda fala que isso virou já rotina, já está se acostumando. E acaba chegando no local, na onde ela fica bastante surpresa por ser um local bastante grande. E quando eles entram, a fantasma acaba deixando a menina em paz para fazer os seus negócios. E o protagonista até acaba ficando surpreso. E quanto a garota que é assombrada fica bem relaxada. E ele acaba também se perguntando, será que foi por causa da fantasma ter se afastado dela? E aí já fala, acho que é muito difícil lidar com aquela coisa assombrando ela. E ele fala que ainda por cima ele fica bastante preocupado porque a fantasma deixou a Kirishima em paz. E a Kirishima, ela quer dar uma explorada, dar uma olhadinha na biblioteca. E ele fala que sim. Ele até vê um livro sobre hobby e ele acaba vendo que quer comprar isso, só que tem vergonha dela ver e tudo mais. E ele acaba decidindo comprar um livro preto, não é um livro de terror sobre fantasma. E ele compra porque pode ser um pouco útil no futuro. E ela pergunta se ele gosta disso. E ele fala que não, que é para dar para a irmã dele. E quando chega, ele mostra os livros de matemática que ela tanto quer. Aí tem um monte, aí ela tá procurando um bom. Mas ele acaba escutando um escândalo de um grito e ele se assusta quando a garota não entende o que aconteceu. E ele fala que foi nada, deixa parar lá. E com isso ele percebe que foi a fantasma que gritou porque ninguém escutou nada, só ele. Falando, foi aquele espírito. E o Toriko, ele fala que vai direto pro banheiro. E ela fala que vai esperar quando tá escolhendo um livro de matemática. E ele vai, na verdade, espiar para saber o que a fantasma tá fazendo. E quando ele vê ela lendo um livro, falando que ela parece um espírito preso. E quando ele chegar perto para ver o que ela tá lendo, é um tipo de romance, mangá shoujo. Sério, ela gosta de mangá shoujo. E quando aparece uma parte lá que o cara fala, eu também te amo, ela começa a gritar igual uma maluca e se torcer. E o protagonista fala, ela gosta de mangá shoujo. E ainda fala que gosta a um certo ponto onde ela acaba chorando e gritando. E quando ele tá indo embora, dizendo que ela gosta de ler mangá shoujo, ele acaba percebendo uma coisa estranha quando ele vê ela e começa a espiar um pouco. E quando ele vê, é um cara. Esse cara tá filmando baixo da saia da menina. E sim, é assédio sexual. E o protagonista até acha que está vendo coisas, mas na realidade ele está vendo mesmo um assédio. E ele pensa em chamar a polícia ou até mesmo a mulher da loja, só que ele não sabe o que fazer. Então ele pensa ele mesmo capturar o cara. E ele cria coragem para chegar até o cara e falar que ele é um merda, que ele está tirando a foto da menina, essa menção dela. E ela acaba se assustando, ele também. E ela vai até o garoto pergunta sobre apagar as fotos e ele fala, e ele acaba se negando e vai embora. Mas o protagonista, ele não quer deixar barato, ele vai até lá e pega pela mão dele. Só que ele acaba dando um empurrão, na hora o protagonista acaba caindo e manda o garoto ter modos e vai embora com raiva. E o protagonista, ele pede desculpa pela Kirishima e ele acaba se sentindo muito mal porque ele não conseguiu proteger ela nem nada demais.
Mas a Cristina acaba percebendo um tipo de boneco esquisito, mas ela fica tensa e vai pegar aquele boneco, mas depois passa a cena do cara que está no banheiro reclamando que o garoto cortou o barato dele, instigando ele várias palavras e dizendo que vai ver um vídeo de Loli. Mas ele acaba recebendo uma mensagem dizendo onde você está. E ele começa a falar o quê? E ele acaba escutando passos. E ele percebe que cada vez esses passos vai se aproximando. E ele acaba gritando, pare com isso, pare com isso. Até o momento que ele vai ler. E quando ele lê, achei você. E a garota aparece atrás. Enquanto isso, o protagonista está conversando com a garota, onde ele fala que eles acabaram vendo que tem câmera e filmaram e a polícia vai capturar ele. E como é Japão, com certeza vai capturá-lo. E quando ele vira as costas, ele acaba vendo a fantasma, onde ele fala, essa palavra aí. E na mente dele ele fala que a fantasma assustou ele muito. E a pergunta na cabeça dele falando, onde você esteve esse tempo todo? Mas o protagonista acaba recebendo uma mensagem no telefone e ele vai averiguar. E quando ele averigua, ele vê que o cara tá desmaiado dentro do banheiro. E ele se pergunta que merda a fantasma fez com ele. E isso quando a fantasma tá chupando a cabeça da menina. E a Cristina acaba falando que está com fome, que quer comer e tudo mais. E o protagonista fala, entendo. E o protagonista acaba chamando a Cristina para comer alguma coisa. E ela acaba aceitando, bastante feliz. E ele fala ok, e na mente dele ele fala que ainda bem que ela aceitou. E depois vem essa cena final, que é eles comendo num restaurante. Ela já bebeu 3 copas ali, deu pra ver. Enfim, ela tá comendo muito por causa da fantasma. Ele dá um resumo sobre o que aconteceu depois que ele saiu da biblioteca, que foi que eles encontraram o cara que estava desmaiado dentro do banheiro do shopping, e aí acabaram prendendo o cara. Porém, a Cristina está bastante triste, e o protagonista já percebe isso. E ele pensa que ela pode estar assim por desânimo, já que ela foi assediada e tudo mais. E ele pergunta, você está bem? Depois do que aconteceu ontem? Ela fala que sim, está muito bem. E ele fala, sério? Tudo bem então? Mas ela faz uma expressão bastante triste. E acaba que ela diz, eu posso te contar uma coisa? E ele fala que sim, pode. E ela mostra aquele bonequinho que ela viu no chão, que na verdade esse bichinho é do Tórico. E ele fala onde ele conseguiu achar isso. E ela fala que achou isso no chão da biblioteca, provavelmente caiu no bolso dele quando foi chutado. E devolve isso. Mas embora ele pense que se sente envergonhado por causa desse ursinho de pelúcia, já que é ele que faz com tricô. E ela diz que achou bonitinho e tudo mais. Aí ele fala, sim. E ainda dá desculpa da irmã dele. Não, ele diz que é a irmã dele que deu isso para ele. Sendo que ele tem vergonha de dizer que foi ele. E ela fala, sério? E ele logo pensa em seguida, o que foi isso? Por que ela não agiu igual todas as outras vezes que eu omiti? E ela com a cara de psicopata da bexiga, ela fala, tem certeza que foi a sua irmã que te deu isso? E o protagonista fala, eu estou sentindo muita pressão nessa conversa. E ele faz a pergunta, por que você pergunta isso? E ela fala que não acredita que foi a irmã dele que deu esse bichinho de pelúcia. Isso é bastante incomum. E ele pensando na mente dele que ela está suspeitando dele, que é ele que faz tricô e tudo mais, e tá com medo de dizer. Ao mesmo tempo que a Cristina pergunta, e realmente a sua irmã gosta de você? Aí ele falou, sim, ele é bem comum, ela me dá essas coisas. Aí a fantasma chega próximo e encara ele com a cara feia. Aí ele pensa na cabeça dele que ele deve dizer a verdade, que ela já falou a verdade, que ela comia muito e já tinha vergonha disso, mas acabou mostrando. E ele pensa dizer a verdade. Mas ao mesmo tempo ele tá com medo de ser debochado, que ela acha estranha e começa a parar de falar com ele. E ele acaba dizendo, eu sinto muito. Na verdade não foi uma presente da minha irmã. E assim ela fica toda chocada, como se estivesse morta por dentro. E ele fala que tem vergonha de contar a verdade. Embora ela fale, eu entendo, mas não há nada para se vergonhar. Ele fala, sério? Sim, você não está no ensino médio. Essas coisas são normais. E ela fala que é normal receber um presente de uma garota. Aí ele fala, o quê? E ela fala, hã? E ele fala que não foi o presente de uma garota. E ela ainda fala, o que você quer dizer com isso? E ele acaba admitindo que foi ele que tricotou isso aí. E o juiz fica pensando o dia todo aí. E ela acaba gritando, o quê? E a garota que cuida da biblioteca manda ele ficar calado. E ela pede desculpa e depois fala, foi você que fez isso? E ele confirma que sim. E ela acha incrível e fica bastante feliz. Aí eu comecei a entender tudo. Na realidade ela estava achando que ele ganhou isso de uma namorada e tudo mais. E ela fica bastante feliz dizendo que isso não é estranho. Então, resumindo, ela gosta muito dele e deve ser uma garota bastante ciumenta. E ele fica bastante feliz porque ela não achou isso estranho. E aqui mesmo ela confirma que achava que tinha sido uma namorada dele que tinha dado aquele ursinho de pelúcia. E isso explica o ciúme dela.
E ele fala, hã? Ela fala, oh, meio que com vergonha. E ele confirma que não tem namorada. E ela fica muito surpresa. Resumindo, esse gato deve ser muito bonito. E a bibliotecária manda ela fazer silêncio de novo. E ela pede desculpa. E ela fala que o Túlio deve ter mais confiança em si próprio. Resumindo, ele é bonito, provavelmente. E ele agradece, fica com vergonha, aquelas vergonhas de um olhando pro outro lado. Enquanto a fantasma chipadeira fica só olhando, só chipando. Aí aparece uma voz do maior amigo do protagonista conversando ali, falando que quer estudar e quer que ele ajude ele a estudar. E a menina fica bastante frustrada aqui com a fantasma. Você já vê aqui que a fantasma quer dar uma na cara dele. E com certeza ele pede ajuda também da garota, que já que ela é inteligente. E ela acaba aceitando. E assim ele senta do lado. E ela rindo feliz. Ele lá olhando, dizendo que tá começando a gostar dela. Enquanto a fantasma tá tirando onda com o maior amigo do protagonista. E pelo visto o protagonista tá bem acostumado com a fantasma. Enfim, eles estão em cima do teto como sempre, conversando sobre esporte, na onde a menina é muito boa em esporte. E o protagonista começa a imaginar ela fazendo todo tipo de esporte, né, protagonista? E ela pergunta para o Túlio se ele é bom em alguma coisa. E ele fala que ele não é bom em nada. E ela fala, não diga isso, você é bom em alguma coisa. Ele fala, é que houve um tempo que me interessei pelo clube de economia doméstica. Resumindo, ele quer ser a mulher de casa. E ela fica muito feliz com isso. Até o amigo do protagonista dá a ideia para eles ir lá dar uma olhada nesses clubes aí de doméstico. Mas o protagonista fala que tem medo dessas coisas e tudo mais, de ser julgado. E o amigo do protagonista fala que ele é muito tímido. Mas a amiga do protagonista fala que acabou encontrando que o clube doméstico estão aberto e pode visitar, e ela quer chamar ele. E ele fala, hã? E os dois acabam indo junto para esse clube, quando a fantasma lá atrás fica igual a menina do exorcista. E na mente do protagonista ele fala que ele nunca conseguiria ir sozinho, mas como tá indo com ela, ele fica mais de boa. Até eles escutaram um grito, não! E assim eles vão dar uma observada para saber o que é. Mas na verdade é uma comida toda queimada, porque uma garota deixou a comida queimar. Eles perguntam se ela está bem, ela fala que sim, que é a panela que tá toda... E a fantasma começa a gargalhar. Até parece uma garota gritando, dizendo o que aconteceu. E assim acaba encontrando outras pessoas ali, a garota que acabou chegando. E eles começam a fazer bastante amizade entre si. E o protagonista é que quer visitar esse clube. A garota fica bastante surpresa, dizendo que é incomum, mas ela começa a gostar. E se aproxima dele. O protagonista fica espantado quando a outra garota fala, viu? Eu falei que não precisa ter medo. Enfim, ele achou que ia ser julgado, né? Elas duas acabam se apresentando e falam o que eles fazem ali, que eles fazem comida, costura e bodado, que é as coisas que o protagonista adora fazer. O protagonista só faz encarar a menina que ele gosta. E quando as meninas que estão no clube começam a paquerar o protagonista, porque ele é um cara de responsa. Mas a garota parece que fica um pouquinho cismada aqui. E aí a fantasma olha com essa cara de chupacu, quando o protagonista fica se dando muito bem com a outra garota. E assim a fantasma chega lá perto e faz esses gestos assustador. Não, até a garota que não nem vê o espírito acaba se assustando. E assim o protagonista acaba derramando a massa toda em cima da garotinha protagonista e a outra amiga dela. E assim ela fica toda melada, parecendo um então. E o protagonista e eu também acaba se assustando e a fantasma começa a gargalhar. E ela só fica encarando a fantasma e a fantasma vira a cara. Mas a garota que o protagonista gosta começa a gargalhar de risada e todo mundo começa a rir e ficar feliz, achar engraçado e ficar muitos amigos. E o protagonista dá o seu uniforme para ela, já que ela tava molhado e tava transparente. E ela fala, o quê? Ele fala que trouxe outro de reserva e não tem problema. E assim ela agradece e ele fica meio timidinho. E a amizade deles fica muito mais forte entre eles. Até tanto que a garota lá que tava dando em cima do protagonista fala que ela gosta, a garota do protagonista gosta do protagonista. E faz algumas perguntas na onde ela fala que não, que são só um amigo, não são namorado. E a fantasma só fica lá encarando com aquela linha de safada. Mesmo assim, ela fala que tá torcendo por ela, para ela conseguir conquistar o protagonista. E o protagonista só fica lá, cara de bobo, sem saber de nada, atrás. E quando a fantasma acaba virando a cara e rindo com essa risada aqui maliciosa. E o protagonista fala, agora eu fiquei preocupado. Eles estão na escola, na onda da garota, ela dá uma proposta bem interessante que é de estudar na casa dela. Já vi que ela quer outra coisa aqui, E ele concorda com isso. Só que ela fica nervosa dizendo que ele entendeu errado, que é só para estudar mesmo, não é nada demais. E não só isso, que ela também vai fazer biscoito para ele, ou se o biscoito que ela quer dar a ele. E ele fala, será que eu teria essa chance outra vez na vida? Então ele aceita, né? E ela fica muito feliz porque ele vai para casa dela.
já sei o biscoito que ela tá querendo dar a ele. E os dois começam a rir, ficando felizes juntinho. E a fantasma fica confusa ali. E assim, ele passa na casa dele sem conseguir dormir. Na onde ele fica bastante nervoso, sem saber o que fazer. E por cima ele fica igual uma mulher, sabe, procurando uma roupa perfeita para ir para a casa dela. Aí ninguém também se pergunta se ele deve levar presente. Eu concordo com ele, porque se eu fosse convidado para uma casa de uma menina, eu não sei se eu levaria um presente ou não. E não só isso, como ele não consegue dormir. Ele passa a noite toda virada. Na onde ele vai para casa dela com olheiras. E assim, ele acaba vendo ela e ela mandando ele entrar quando ele diz, ela está muito linda. E ela pergunta, tem algo errado? Ele fala que não. E assim os dois vão para o quarto, na onde a fantasma acompanha. Eu não sei onde os pais dela estão para deixar duas crianças na puberdade dentro de um quarto. Mas ela fala que eles saíram sozinho. Não sei como eles deixaram esses dois adolescentes dentro de uma casa na puberdade. E ela fala que vai preparar os biscoitos para os dois. E assim ele começa a encarar o quarto dela, onde ele vê a fantasma muito à vontade ali no quarto. E assim os dois começam a estudar junto, como ele estuda na escola. Ele fala que não é muito diferente da escola, mas mesmo assim ele tá muito mais feliz que o normal. Até ele fazer uma pergunta qual é a resposta de uma questão que ele tá fazendo. Onde ela se aproxima e ele só fica encarando os peitão dela. E na mente dele ele fala, esse momento poderia durar para sempre. E ela vai buscar os biscoitos que ela deixou preparando na cozinha. E ele fica lá com a fantasma encarando ele. E ela senta com ele. E pelo visto, ele sabe que a fantasma já notou que ele pode ver ela. Tanto que ele fica encarando e ele... Não, onde ele fala que esse satanás alado vai matar ele. E ele fala, parando pra pensar, eu não prestei atenção à existência desse espírito antes. E ele pensa ainda, tem algo que esse fantasma quer me dizer? E finalmente ele cria coragem para conversar com a fantasma. Onde ele fala, ei, quem é você? Mas ela não responde. Então ele pergunta por que ela assombra a Kishima. Qual é o seu objetivo? E ele fala pro protagonista, ela não me respondeu. Mas ela acaba apontando o dedo, na onde ele pensa que deve ter alguma coisa ali no armário. E ele ainda diz que pode ser alguma coisa como uma ligação do espírito para a casa. E ele acaba abrindo a gaveta, na onde quando ele vai olhar, é um monte de sutiã e as calcinhas da garota. Ele acaba fechando a porta com nervoso e olha diretamente para a fantasma dizendo, desgraçada, e ela começa a gargalhar. Mas a Kushima acaba chegando com os biscoitos quando o protagonista acaba falando, você já voltou? Ele fica muito nervoso. E ela fala, o que houve? E ele só fala que tava olhando o pelúcio ali. E ele acaba caindo em cima dela, parecendo o discípulo do Yuki, do To Love You. Onde eles caem nessa posição duvidosa. Não só isso, como os dois acabam se aproximando muito a cara um do outro. Quase mesmo beijando. E quando os dois já se beijar, acaba tocando a campainha. E assim eles se separam e acaba ficando bastante nervoso. E ela fala que vai ver o que tá na porta. E o protagonista fica muito nervoso falando, quase eu beijei a Kushima. Enquanto a fantasma fica agoniada, porque quase ela viu uma cena de romance. Porque essa fantasma gosta de um romance. E o protagonista fala, por que essa porra está agonizando? E na verdade quem tava na porta era um entregador de correio mesmo. E ela só pensa na cabeça dela e tocando na boca dela. E os dois ficam bastante nervosos quando a fantasma fica bem ali irritada. Eles estão conversando sobre o exame final, na onde a Kirishima dá bom dia para o protagonista. Mas ele só fica encarando a boca dela, porque ele lembra do beijo. E ele acaba evitando falando bom dia. E ela fica sem entender com a fantasma. E na mente dele, ele lembra do quase o beijo que eles deram. E ele fica bastante tímido, dizendo que ela até ficou mais bonita que antes. E o amigo do protagonista até pergunta, o que houve? Ele fala que não tem nenhum problema, com muito nervosismo. Tanto que ele não consegue nem prestar atenção na aula, só encarando ela. E a professora até faz perguntar a ele e ele meio que não escuta. Tanto que a menina teve que falar com ele, que a professora tá chamando a atenção dele. E assim toca o sinal de ele sair. Na onda a fantasma só fica encarando o protagonista com a carinha de malicioso que vai aprontar. E o amigo do protagonista chama os dois para almoçar em cima do telhado, como sempre eles fazem. Só que o protagonista fica olhando para trás. E ela chama também para eles ir para o telhado. Só que ele acaba pedindo desculpa e acaba indo para outro lugar. Mas como a Kirishima é apaixonada por ele, com certeza, ela corre atrás dele. E quando o amigo do protagonista fica lá de vela, você sabe o que fazer. E quando o protagonista estava descendo as escadas, ela desce também. Só que a fantasma começa a aprontar, que é subindo a saia dela. E o protagonista acaba se assustando e depois sai fugindo, porque ele não quer ser mal educado e ver as coisas da menina. Mas a menina acaba interpretando mal, pensando que ele está evitando ela.
Tanto que ela fica assim. E o protagonista comendo do lado de fora, ele acaba ficando irritado com a fantasma. Não, ele lembra só da parte das meninas. E chega a se perguntar quando vai voltar normal, como antes. Até a fantasma aparecer, sentar ao lado dele, ele se assustar e perguntar o que está acontecendo. Ela começa a apontar que provavelmente está pedindo para seguir ela. Só que ele nega e não quer seguir. Só que ela faz uma cara assustadora para ele seguir ela. E ele fala, tá, eu vou seguir você. E ele passa a seguir a fantasma. Na onde ele acaba vendo a fantasma conversando com a amiga dela. Falando que ela tá achando que o Toruku está evitando ela. E literalmente ele está mesmo. E ela começa a chorar, dizendo que ela fez alguma coisa de errada e tudo mais. E o protagonista acaba se espantando, vendo que acabou de acontecer um mal entendido. E quando ele pensa, eu estou sempre pensando ao meu lado, nunca pensei no lado dela. E assim ele cria um tipo de atitude na onde ele sai dali. A fantasma fica meio tremida. E quando a Kirishima estava indo embora, o protagonista estava esperando do lado de fora ela. Na onde ele fala que vai embora com ela, junto. E ela fala, claro. E os dois vão embora junto. Na onde eles estão conversando, na onde ele chama ela para sair porque eles vão entrar em férias de verão. E ele aceita com muita felicidade. E assim eles acabam marcando um encontro. E assim os dois ficam muito felizes e voltando ao normal como antes. Esse episódio aqui, pelo visto, vai ser aquele episódio de praia que todos os animes tem que ter um episódio de praia. Pelo menos os mais clichê. E aqui o amigo do protagonista acaba ganhando uns ingressos para poder ir para o Akapaki. Na onde chama a Kirishima e o protagonista. E eles acabam aceitando. E ele fala que tem mais 2 ingressos extra. Então a Kirishima acaba chamando aquelas suas 2 amigas. E assim eles decidem de ir para a praia. Enquanto a fantasma fica tendo onda do amigo do protagonista botando um chifre na cabeça dele. E assim eles acabam chegando no Aquapark. Mas a Kirishima é muito tímida, não, ela não quer tirar o roupão dela. E assim a outra amiga dela tira para mostrar o biquíni dela. Não, dos taradões fica só vendo. E sério, o autor desse mangá, ele sabe bem desenhar um corpo humano. E assim o protagonista acaba decidindo chamar ela para sair. E não sei por que ele faz uma pose joy. E assim eles têm um dia meio que divertido, brincando, nadando e tudo mais. Até o protagonista acaba percebendo que ele não conseguiu chamar ela, só ficou se divertindo. E ele acaba ficando irritado por causa disso. Mas a amiga da protagonista acaba notando que ele quer chamar para sair. Então ela cria um plano para chamar eles para comer, tirando só a Kirishima e o protagonista, deixando só eles dois sozinhos. E o amigo do protagonista queria até dar uma de pata foda, na onde ele queria dizer que não tava com fome. Até a fantasma sugar a cabeça dele e ele ficar com fome, do nada. E assim eles acabaram decidindo ir para comer, deixando só os dois lá ali à toa. E até a fantasma dá uma joinha para ela. E assim o protagonista acaba decidindo chamar ela para sair. Só que no máximo que ele consegue fazer é dizer que o biquíni dela é muito lindo. E ela agradece normalmente. E quando a fantasma só fica lá rindo. E eles vão nadar na piscina onde só tem casais se beijando ou se pegando. E só estão eles ali, os dois. Até chegar a pensar, nós dois parecem um casal assim. E quando a fantasma fica em cima de um salva-vida olhando eles dois com um binóculo. E continuando na esfera dele, eles acabam se divertindo juntos, os dois. Na onda acaba ficando mais próximo e o protagonista acaba criando coragem para chamar ela para sair. E ele acaba aceitando. E assim, ele fica feliz porque ela aceitou. Enquanto a fantasma só fica só lá vendo e rindo. E gostando do que tá vendo. Até o protagonista acaba trombando com o carinha e o carinha se irritar com ele. E sem falar que esse cara tem uma namorada, na onde os dois são muito chiclete. E a fantasma começa a ter nojo dos dois. E quando os casais ficam só lá rindo e brincando. E a fantasma fica full pistola. E assim a fantasma vai até ali, começa a usar névoa e acaba fazendo um tsunami, na onde acaba caindo todo mundo que tava ali por perto. E desmaiando um bocado de jeito ali. E a fantasma só começa a rir, até ela notar uma coisinha. E o protagonista é a Kirishima. E ela fica lá procurando eles dois até ver que eles dois estavam lá no fundo da água. E eles perguntam, que porra foi essa de onda gigante? Mas o protagonista já sabe que foi a fantasma. E pergunta, o que ela tá pisando? Mas tem um porém. A Kirishima acaba se agarrando nas costas do protagonista para se cobrir, porque ela perdeu o sutiã. E eles procuram até acabar encontrando o sutiã, na onde ela tenta pegar esse sutiã e consegue pegar e ele cai para baixo da água, na onde quando ele sobe ele vê os peitos da Kirishima. E assim ele acaba desmaiando. E quando a Kirishima fala, Toruku, e a fantasma olhando, ah, coitado. Depois desse evento, passa uma semana que eles foram para esse Aquapark, na onde o amigo do protagonista ficou muito moreno. Eu acabei não até reconhecendo muito. O protagonista também se pergunta muito, você ficou muito moreno. E diz ele que ele tava apanhando um besouro no meio do mato. E o amigo do protagonista
fala, o que você queria falar comigo? E ele acaba pedindo um conselho para seu amigo sobre encontro. E ele fala que já saiu em encontro com umas garotas que literalmente ele acaba sendo rejeitado depois. Isso provavelmente porque ele fala muita besteira e acaba plantando as garotas. E o protagonista ainda fala, ele é tão fodido quanto eu. E ele ainda fala que também não será muito útil para dar esse conselho de encontro. E se você falar que ele fala o nome da garota que ele vai ter o encontro, que é a Kirishima. E ele fala, o quê? Eu já te contei sobre o meu encontro com a Kirishima? Ele fala que não contou. Mas ele já suspeitava. E ele pergunta para onde vai levar. E ele fala que não sabe para onde. Então ele resolve perguntar a ela para onde eles vão nesse encontro. Na onde ela está lendo um mangá de romance. E a fantasma só ali olhando também. Na onde o mangá tava tendo os casais de encontro. E ela tava falando que queria estar nesse encontro parecido. E sério, essa fantasma parece muito amiga dela. E ele acaba recebendo a mensagem, na hora ela lê e a fantasma só fica ali encarando. É engraçado. E ela fica muito feliz. Por que a fantasma só fica encarando ela desse jeito? E sim, ela acaba pensando para onde eles vão. Porém, ela acaba deixando isso nas mãos do protagonista e deixando uma frase bastante interessante, que é: eu irei a qualquer lugar com você. E assim ela fica muito tímida e gritando. O protagonista vai interpretar muito mal, com certeza. E quando ele recebe a mensagem, ele acaba gritando, dizendo: Quando o amigo dele fala, o que foi? Ela disse para eu escolher que vai para qualquer lugar comigo. E o cara dá uma de Greg, cara. Ele fala, cara, ela tá tão na sua. Foda. E ele fala, para de me zoar. Mesmo assim, ele tá incomodado porque ele não sabe o local que vai levar ela. E o amigo do protagonista fala, por que não faz como qualquer filme clichê? Leva ela pra um cinema ou qualquer coisa do tipo. E ele fala que existe um risco de sucesso ou fracasso, porque dependendo do filme, pode ser que o filme seja interessante ou não. E o amigo do protagonista acaba falando uma frase bastante interessante que é: como ela falou, não importa o lugar, ela só quer estar com você. Então qualquer lugar vai ser um bom lugar para eles dois. E ele fala, você tem razão mesmo. E ele fala, como você é bom nisso, mas não é bom no estudo? Aí ele começa a pensar ali, criar boas memórias, né? Beleza. E quando a Kirishima fica com muita vergonha porque ela mandou uma mensagem daquela para o protagonista, sem querer. E assim eles marcam o encontro. Na hora ele fala que se ela está livre 12 horas depois de amanhã. E ela fica feliz com isso também, né? Como sempre. E assim o encontro vai acontecer. Eles estão no encontro, na onde eles vão se encontrar. E ele acaba pensando como ele criou todos os seus planos. E ele acaba chegando com a fantasma. E assim eles acabam se encontrando e saindo para comer um doce. Isso quando a fantasma está comendo na cabeça da menina. E depois eles vão para o cinema, que era o encontro marcado. Quando os dois na cabeça pensam, nós estamos no encontro. E a fantasma, querendo ajudar bastante, ela acaba empurrando o protagonista, que acaba dando as mãos a Kirishima. E os dois ficam bastante tímidos, mas acaba que eles iam dar as mãos. Até o moleque aparece chorando e a fantasma fica bastante agoniada, dizendo, fedeio desgraçado. E a Kirishima tenta ajudar e quando a fantasma fica carando com a cara feia dela. E ele fala que a mãe dele se perdeu, de vez ele fala que ele se perdeu. E ele ainda pergunta que o garoto que tá acompanhando ela é um tarado perseguindo ela. E ela fala que não, é amigo. E ele fala, entendi, só amigos, né? E engraçado que o protagonista também acaba se irritando com isso, enquanto ele se agarra nos peitos da Kirishima. E ele pede ajuda para encontrar a sua mãe. Assim eles acabam concordando em encontrar. E assim acabando com o encontro dos dois. E não sei por que ele faz essa cara aqui para poder debochar do protagonista. Isso me lembrou bastante do Momosuke do One Piece. E não só isso, como ele pega a mão da Kirishima. E assim o protagonista fica com bastante ciúme. E a fantasma bastante puta pega uma tesoura gigante, na onde queria cortar o garoto. Só que o protagonista não deixa, acaba botando ele pra frente e dizendo, é que ela é tua mãe, sendo que é uma véia. Ainda debocha do protagonista e o protagonista fala, né? Hahaha, eu salvei a sua vida, seu ingrato. E na cabeça do protagonista ele fala, eu deveria estar assistindo o filme com ela, mas foi estragado com o garoto. Na hora a fantasma também fica irritado com isso. E quando eles estão procurando a mãe do pivete, eles acabam vendo uma barraca de sorvete, na onde eles acabam resolvendo comprar um sorvete. Engraçado é que quando o protagonista vai entregar o sorvete, o garoto só toma com ignorância. Mas a Kirishima fala que os dois parecem dois casais com seu filho. E acaba ficando bastante tímido os dois. E quando a fantasma só fica ali de lado olhando com a carinha maligna dela, querendo aprontar.
Enquanto isso, o moleque acaba resolvendo jogar sorvete na camisa do protagonista. Isso porque ele quer conquistar a cocotinha. Mas a fantasma acaba não deixando porque usa seus cabelos de Samara e acaba dando uma queda no garoto. E ele acaba chorando e tudo mais. E o protagonista acaba dando seu sorvete para o seu filho adotivo. E até fica de bem os dois. Não dele agradece pelo sorvete. E assim eles ficam procurando pela mãe do garoto até a fantasma apontar pela mãe do garoto. Na onde ele fala, é que ela é sua mãe? Ele fala, de novo isso aí, por causa daquela velha. Mas na realidade era ela mesmo. E assim eles acabam encontrando a mãe do garoto e ele acaba dando um abração na barriga da Kurishima. E o protagonista fica até meio cismado com a fantasma. E o mais engraçado é que o garoto fala, se ela desistir dele, pode procurar ele. Nossa, o garoto nem tem cabelo nos cunhões e já quer conquistar uma cocota. E assim os dois começam a conversar, falando que perderam o encontro por causa dele, mas o protagonista fala que gostou porque estava do lado dela. E assim a fantasma acaba lembrando o protagonista que assusta ele porque tocou ele, que tem um cupom, onde ele pode jogar um sorteio. E ele acaba ganhando o maior prêmio possível, que seriam 2 ingressos para ver os fogos de primavera lá do Japão. E os dois ficam bastante felizes porque ganharam o ingresso. E ao mesmo tempo fica bastante tímido, porque esse tipo de ingresso é mais para casais. Mas mesmo assim o protagonista fica desconfiado da fantasma, porque ele acha que tudo isso foi planejado pela o fiote de Cruz Credo, que é a fantasma. Chegando no próximo dia, ele acaba decidindo com qual roupa ele vai para o festival de fogos. E ele até começa a pensar que a Kuroshima ela vai com uma yokata, que é um tipo de roupa para esses festivais. E ele decide ir do mesmo jeito, mas ele não tem. Então ele vai para o shopping para comprar essa roupa. E ele acaba encontrando aquelas 2 amigas dele e ele fala que vai comprar roupas. Só que uma dessas amigas dele logo percebe que ele quer ter um encontro com a Kurishima. Então ela logo se aproxima e conversa com ele, fala sobre roupas, com qual roupa ele vai para lá e fala que ele tem que dar as mãos a ela para ela se sentir segura e tudo mais. Embora ela conta muitas mentirinhas, também dizendo que teve namorada e tudo mais, só que até o próprio narrador fala que é mentira. E acaba chegando um dia do festival, onde ele acaba encontrando com ela e essa fantasma rindo. Eu sei lá, essa fantasma me assusta. E o protagonista aparece com essa roupa aí e acaba elogiando a yukata da Kurishima. Como sempre ela agradece. E assim o protagonista tem atitude e acaba dando as mãos com ela. E assim vai andar junto com mãos dadas. Enquanto a fantasma começa a comemorar e se distorcer atrás dele. E com isso, eles ficam com as mãos dadas andando pelo festival. Na hora a fantasma fica só encarando aqui, querendo aprontar alguma coisa. Mas eles vão comer. Na hora a fantasma já ia tirando um canudinho. Mas o protagonista dá uma carada e ela acaba desistindo e se alimenta com outra pessoa. E quando a Kurishima, ela gosta de comer muito mesmo ser a fantasma. Mas o protagonista nota que a boca dela ficou suja. E assim ele ia limpar. Só que ela pensou que ia beijar, tanto que ela fez cara de beijo. Deu pra ver que ela tá doida pra beijá-lo. Mas ele só faz limpar e ela fica até com raiva. E diz que não é pra fazer isso de novo. E assim os dois vão embora felizes quando a fantasma só espera alguma coisa ali. Depois disso eles começam a dar de mão dadas de novo. Depois eles tentam pegar um peixe. Não, a fantasma acaba assustando os peixes e eles começam a pegar um monte de peixe. Mas o mais engraçado é que a fantasma faz uma cara meio que me lembrando uma pessoa. Depois disso eles vão para os seus assentos, onde eles ganharam o prêmio e fica lá sentado esperando o festival começar. E o protagonista acaba querendo pegar na mão dela e acaba percebendo uma coisa que ele não tinha percebido, que ele está literalmente apaixonado pela Kurishima. E ele fala isso de mente aberta, porque ele falou isso em voz alta. Só que ela não escuta por causa do som dos fogos. Acaba ficando assustado dizendo, eu quase falei em voz alta. E quando o festival acaba, eles dão a mão e acabam indo embora junto, como casais. E o Kuroko resolve fazer uma coisa que poucos dos personagens não conseguem, que é se declarar. Só que a questão, como todo mangás, tem um clichê. Aparece a irmã dele, que vai falar com ele. E quando fala, ela acaba encontrando a garota. E ela começa a ver a garota de cima para baixo, quando a fantasma toda fica encarando com uma valitona. E logo ela solta, Onisha. Logo ela, eu odeio ela. E sai correndo. Quando a garota fica tipo sem entender nada também. E assim, começa no próximo dia. Na hora do protagonista vê seu amigo pergunta o que aconteceu porque ele parece um fantasma. E a Kurishima aparece, mas os dois não se falam muito, porque estão meio estranhos depois do que a irmã dele fez. E na cabeça do protagonista ele fala que tentou resolver esse problema, pediu desculpa para a Kurishima e tentou falar com a sua irmã. Só que não deu certo. E assim ele vê que tá tendo um risco de esse relacionamento deles.
dar errado. Mas o amigo do protagonista já percebe um crime estranho, tanto que ele chama o protagonista para o teatro. Aí assim eles conversam e até ele entender o que aconteceu. E quando ele entendeu que foi a culpa da irmã dele, ele tem... E o amigo do protagonista pensa que ela está com ciúme dele, porque ela gosta dele e ainda por cima começa a imaginar coisas como: eu não quero perder o meu Nisha. Ou tipo, é muito embaraçoso. Mais ou menos isso que o amigo do protagonista pensa da irmã dele. E ele fala que é muito nada a ver. E o amigo do protagonista fala: eu sei. Tanto que ele diz que vai criar um plano para resolver esse problema. E assim, quando ele chega em casa, ele vê a irmã dele faz cara feia para ele, ele fica com raiva. Até o amigo dele mandar uma mensagem falando se ele tá em casa. Ele fala que está, e quando vê, a irmã dele grita dizendo que tem um amigo dele na porta. E ele vai lá e é o amigo dele que chegou lá para resolver o problema. Enquanto a irmã dele parece que acaba gostando do amigo do protagonista. Parece que ela se apaixonou. Tanto que ele diz que ela é fofa. E ela fica: você quer me iludir? Fica toda corada. E aí ele fala que trouxe bolo pra comer tudo junto. E ela fala: cara, com muito amor. E o protagonista fica todo assustado dizendo: eu nunca vi esse lado dela, nojento. E ela fala que vai preparar um chá para ele. E assim ela vai embora. E o protagonista fica tipo: não, ela não é assim. Mas mesmo assim o protagonista até fica feliz porque tem um amigo que vai ajudar ele. E assim todos eles passam a comer bolo, ficar feliz. E ela só fica paquerando o amigo do protagonista. Mas ele conversa falando porque ela não gosta da Kirishima. E ela fala que ela tem uma presença bastante ruim e não combina com o irmão dela. E depois ela fala que a garota é fofa e ela não combinaria com o irmão dela, porque o irmão dela não tem nada a ver com ela. Resumindo, tá dizendo que o irmão dela é feio. E depois ela fala que a Kirishima parece que está enganando o irmão dela. Mas o protagonista fica puto e fica brigando com ela, dizendo que ela nunca fazeria isso. E a irmã dele pede desculpa. Isso quando o amigo do protagonista fala que eles não devem brigar, que eles devem se entender. E a Kirishima também é amigo dele. Aí por cima ele faz essa cara falando que ele sabe que ela gosta tanto do irmão dela e tudo mais. Só que ela fala que não gosta do irmão dela desse sentido. E ele fala que sim, ela gosta. E depois eles passam a discutir dizendo que ela não gosta e tudo mais. E assim ela entende. E ela fala: se ela é amigo do protagonista, ela também será amigo dela. Mas o protagonista logo raciocina que a irmã dele sentiu que tem uma presença ruim. E ele acredita que deve ser da fantasma. E quando a Kirishima, ela fica um pouco triste porque ela não conseguiu falar com o protagonista na escola. Porque a irmã dele não gosta dela. Então ela ficou triste e se deitou de calcinha. E aí Fantasma fica com raiva querendo acabar com a irmã do protagonista. Mas depois ela fala que queria ser amiga da irmã dele. Então ela acaba desistindo e só botando a mão na bunda dela. E na escola, o protagonista vai falar com a Kirishima, onde ele fala que a irmã dele vai pedir desculpa a ela. Então eles marcam um encontro numa loja ou um restaurante. E ela concorda e vai. E o protagonista indo para a loja com a sua irmã, ela fala que não quer pedir desculpa. Ela quer que o irmão dela vá. Mas o protagonista fica desconfiando que pode ser a culpa da fantasma. Por essa razão que ela fica meio intimidada. E chegando lá, ela fica extremamente intimidada pela Kirishima. E o protagonista tem uma ideia. Ele vai lá, chega perto da fantasma, encara a fantasma. Quando a fantasma passa por perto e acompanha o protagonista. E depois ele conversa com a fantasma, dizendo que é para ficar longe da irmã dele e da Kirishima, pelo menos por enquanto. E como recompensa ele dá uma revista a ela. E quando ela faz essa cara aqui esquisita, sério, eu achei esquisito. E depois as duas começam a conversar, falar sobre o seu irmão. Ela pede muito desculpa porque ela ficou com outra sensação. Ela sente como se ela fosse um anjo agora. E ela pensa logo que foi como um amigo do irmão dela falou. Ela gosta do seu irmão e teve ciúme, porque ela não teve mais aquela sensação ruim, então ela pensou que ficou melhor assim. Pelo menos é o caso que ela acredita. A Kirishima pergunta: você ama seu irmão? Ela fala gritando que não é o que ela tá pensando, nem nada. Mas logo ela fala que ela também ama ele. E assim as duas têm um grande segredo, que ama o protagonista. E quando ele vai lá chegar perto, elas duas falam que tem um segredo. E ele fala ok. E assim ele confirma que a irmã dele pode sentir os espíritos. Não tão forte quanto ele, que ele pode ver, mas consegue sentir. E assim ele pensa que a família dele deve ser de alguma família psíquica, que pode sentir espírito ou algo do tipo. E quando o espírito está no banheiro da Kirishima, lendo aquele livro que ele deu como tributo para o espírito, com essa cara de pervertida. E por fim esse capítulo acaba. Se vocês gostaram do vídeo, como sempre, dê like, sugestões, independente, pode ser que eu faça uma continuação depois, porque eu cansei. E até a próxima.